noite, irmãos. Graça e paz a todos. Eu escolhi para nós meditarmos hoje à noite 2 versículos na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos ler. Colossenses 2, versículo 6. Paulo diz: Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos novamente orar, suplicar a bênção do Senhor para esse momento aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por todo este dia, por todos os momentos em que o Senhor esteve a cada segundo, ó Deus, com cada um de nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, Senhor, do mal. Te agradecemos, ó Deus, por estar aqui reunidos, por poder louvar a Ti com cânticos, por poder prestar, ó Deus, esse culto de louvor a Ti. Te agradecemos agora porque podemos meditar na Tua santa palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tire do nosso coração qualquer empecilho, qualquer distração, que o Senhor, ó Deus, nos ensine, nos repreenda, nos exorte, ó Deus, com a Tua santa palavra. Nos ajuda, ó Deus, a esquecer todas as coisas, nos ajuda a meditar, nos ajuda a compreender o que a Tua palavra tem a nos ensinar. Nos ajuda a examinarmos a nós mesmos, se realmente estamos na fé em Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ajuda, ó Deus, nesse momento, a estar, Senhor, em comunhão contigo. Pois nós oramos, nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Só falando um pouco sobre a carta de Paulo aos Colossenses, essa foi uma das 4 cartas que foi escrita por ocasião da primeira prisão de Paulo em Roma. Na primeira prisão de Paulo, ele escreveu as cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses e também Filemon. Essa igreja, os Colossenses, tudo indica, não foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, mas sim por um irmão chamado Epáfras, que Paulo cita aqui no capítulo 1, versículo 7. Ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então esse irmão, Epáfras, tudo indica que ele ouviu o evangelho através de Paulo durante mais ou menos aqueles 2 anos em que Paulo fixou o ministério na cidade de Éfeso. Vemos isso em Atos capítulo 19, versículo 10. O texto diz que toda a Ásia Menor, então, pôde ouvir o evangelho ali. Então, Epáfras, ao ouvir o evangelho, ele se converte e ao voltar para Colossos, ele compartilha o evangelho naquela cidade e funda então essa igreja, a igreja dos Colossenses. A cidade de Colossos ficava próxima de 2 outras cidades que são citadas na carta. Uma delas é Laodiceia. No capítulo 2, Paulo inicia dizendo: gostaria que saibais quão grande luta venho mantendo por vós
pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo não tinha, aqueles irmãos não conheciam Paulo face a face, mas ele orava, ele lutava em oração pelos colossenses e pelos laodicenses. Então havia a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia, e a outra cidade citada é Hierápolis, capítulo 4, versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. E versículo 16 diz: uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então Paulo escreveu para a igreja de Colossos, mas aquela carta também era endereçada aos irmãos de Laodiceia e de Hierápolis. Eram 3 cidades, estavam bem próximos, talvez Colossenses era a menor. E a grande preocupação de Paulo ao escrever a carta era verificar a firmeza da fé em Cristo daqueles irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Paulo já havia recebido boas informações daqueles irmãos através de Epáfras. Capítulo 1, ele diz que desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele fala que Epáfras relatou a Paulo do vosso amor no Espírito. Então, Paulo já tinha recebido boas notícias dos irmãos, mas estava preocupado com alguns ensinos contrários à doutrina de Cristo que estavam se espalhando naquela região. Talvez um tipo de gnosticismo, essa doutrina estava começando a se espalhar ali, e também algo baseado em que ele chama de mandamentos de homens, que tudo indica seriam princípios, preceitos exigidos pelo judaísmo, né? Então no capítulo 2, versículo 8, ele adverte aos irmãos: cuidado que ninguém vos venha a enredar, venha a enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Versículo 16 ele diz: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, de lua nova ou sábados, né? E ele depois vai dizer: tenham cuidado com esses mandamentos de homens. Então havia esses ensinos errados e Paulo estava preocupado com a fé daqueles irmãos. Alguns estavam querendo afastar os irmãos da fé em Cristo. E Paulo escreve essa carta enfatizando exatamente a pessoa e a obra de Cristo. Paulo vai falar muito aqui na carta sobre quem é Jesus Cristo e o que ele fez, a sua pessoa e a sua obra. Ele queria verificar como aqueles irmãos estavam passando, se eles estavam firmes na fé em Cristo. E quando nós falamos essa expressão em Cristo, é uma expressão que é muito repetida na carta, da mesma forma como na carta aos Efésios. Só que em Efésios, Paulo fala mais da igreja, fala mais do corpo de Cristo. E aqui em Colossenses, Paulo fala mais do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Para aqueles cristãos, eles precisavam saber de uma coisa: Cristo é tudo e em todos. Paulo diz isso no capítulo 3, versículo 11. Ele diz: não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, porém Cristo é tudo e em todos. Isso era o que Paulo estava querendo mostrar para eles. O que Jesus Cristo fez, como Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
e quem Jesus Cristo é. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa redenção. E ele usa uma expressão, no capítulo 1 fala de um mistério, né? Fala o mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. E ele vai falar que esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Quando ele usa essa expressão mistério, alguns pensam que é algo que ninguém conhece. Mas na verdade o mistério na Bíblia é algo que antes não era conhecido, mas em algum tempo depois Deus revelou aos seus santos. Cristo em vós, a esperança da glória. E aí, no capítulo 2, versículo 2, ele diz, ele está orando, né, lutando por aqueles irmãos, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para quê? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Vocês precisam compreender este mistério. Cristo está em vocês. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. E diz também que Cristo está em nós. E ele quer, então, ele vai falar que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ele diz, eu digo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Em outra versão, né, com palavras persuasivas. Ele diz, ninguém pode afastar vocês de Cristo. Vocês precisam estar firmados na fé em Cristo. E ele diz, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Essa era a preocupação do apóstolo. Ele queria verificar se aqueles irmãos estavam firmes na fé em Cristo. Ele precisava saber como aqueles irmãos estavam andando. Queria examinar a fé de cada um deles. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Examinai-vos a vós mesmos. Todo crente precisa examinar a sua própria fé. Nós muitas vezes queremos examinar a fé dos outros, mas a Bíblia nos exorta a examinar cada um a si próprio. Devemos examinar se realmente estamos na fé. E Paulo aqui, através desses 2 versículos, ele vai lembrar verdades preciosas. Como nós estamos em Cristo, como está alicerçada a nossa fé em Cristo, como a nossa fé deve estar firmada somente nele. Nós temos essa certeza no nosso coração. Nós temos estudado na nossa EBD a certeza da fé. Será que nós temos realmente essa certeza no nosso coração? Será que estamos firmes somente em Cristo? A nossa fé está firmada somente nele? Então, cada palavra que Paulo usa aqui, nesses 2 versículos, vai então examinar a fé daqueles irmãos, vai fortalecer, vai alimentar a fé daqueles irmãos. Ele começa a dizer, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Primeira
coisa que Paulo vai lembrar àqueles irmãos: em Cristo nós somos salvos. Isso é fundamental. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Paulo vai mostrar que Cristo é o autor da nossa fé. Ele é o início da nossa fé. Nele nós somos salvos. Aqueles irmãos receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim como eu, assim como você. E o que significa receber a Cristo, o Senhor? Receber a Cristo é receber o próprio Deus. Quando nos evangelhos Jesus mandou que seus discípulos pregassem, e o que ele dizia? Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Receber a Cristo é receber o próprio Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus, o Verbo de Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, se referindo ao povo judeu. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem recebe a Cristo recebe o próprio Deus. Quem recebe a Cristo recebe a vida eterna. João, nas suas cartas, vai dizer: esse é o testemunho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Ora, vocês receberam a Cristo, o Senhor, ou seja, vocês são salvos em Cristo. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Cristo nós somos salvos. Colossenses 1:13 é um texto muito importante que diz que Cristo nos libertou, Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou através de Cristo. Ele vai mostrar que Cristo é o Senhor. Por que nós somos salvos em Cristo? Porque Colossenses 2:13 vai dizer que Ele perdoou todos os nossos delitos. Cristo perdoa todos os nossos pecados. Nós somos eternamente salvos por causa de Cristo, por causa do sacrifício dele. A nossa fé inicia-se com Cristo. Em Cristo somos salvos. Todo aquele que recebe a Cristo, então, reconhece-o como seu Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeira coisa que Paulo lembra aqueles irmãos: em Cristo nós somos salvos. Mas ele vai continuar: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Paulo agora vai mostrar que, da mesma forma como aqueles irmãos receberam a Cristo, eles devem continuar andando em Cristo. Cristo, então, agora, além de ser o início da fé, ele é o exemplo da nossa fé. Andar em Cristo significa andar como Ele andou. É seguir o exemplo dele. É ser um imitador dele. Ser um discípulo dele. Seguindo os passos dele. Ele diz: irmãos, assim como vocês receberam a Cristo, vocês precisam continuar andando nele. Então, é seguir o exemplo dele. É imitar o que ele fez. A Bíblia diz que nós somos transformados
na imagem de Cristo. 2 capítulo 3, versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E Romanos vai dizer que Deus nos predestinou para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então, em Cristo nós somos transformados. Paulo vai falar, Cristo é o exemplo da nossa fé. E essa é a maior transformação que pode ocorrer com uma pessoa. Antes, nós estávamos mortos pelos nossos pecados. Agora estamos vivos eternamente em Cristo. E a cada dia devemos buscar se tornar mais parecidos com Cristo, andar nele, seguir o exemplo dele. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Cristo pensava. Nós podemos agir como ele agiu. Nós podemos falar as palavras dele. Esse deve ser o nosso maior alvo. A cada dia sermos transformados em pessoas mais parecidas com Cristo. Você pode até dizer, mas isso não é possível. Paulo já falou do mistério. Cristo em vós. Vocês pensam que Jesus Cristo está onde? Está em cada um de vocês. Cristo habita em vocês. Vocês agora devem andar nele. Vocês agora devem seguir o exemplo dele. Vocês devem estar firmes na fé nele. E Paulo diz em Filipenses que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo conta na sua carta a Timóteo como ele foi transformado. Ele antes era blasfemo, perseguidor, insolente, mas ele diz, eu obtive misericórdia, eu recebi a graça de Deus. Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, agora passou a pregador do Evangelho, um homem transformado numa nova criatura. Em Cristo, todos nós somos transformados. Somos transformados na imagem dele. Por isso devemos andar nele. Ele continua, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados. Diz que vocês estão radicados. O termo radicado significa enraizados, firmados, plantados. É isso que Paulo está lembrando àqueles irmãos. Nós vamos aprender aqui que em Cristo nós somos alimentados. Cristo é o início da fé, é o exemplo da fé e é também o alimento da nossa fé. Nele nós somos alimentados. Paulo aqui está usando a figura de uma árvore. Ele diz, em Cristo vocês estão enraizados. Uma árvore, quando fixa as suas raízes na terra, não é simplesmente para que ela fique em pé, segura. Ela vai fixar suas raízes para dali se alimentar. E é isso que Paulo está mostrando. Vocês estão enraizados, vocês estão enraigados em Cristo. Vocês devem se alimentar de Cristo. Então, Cristo é o alimento da nossa fé. O crente também se alimenta de Cristo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E como é que o crente se alimenta de Cristo? Você pode até pensar, eu tomo a ceia uma vez por mês. Isso não é se alimentar de Cristo.
Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Cristo nós somos alimentados pela sua palavra. Isso vai alimentar a nossa fé. Isso vai fortalecer a nossa fé. E cabe a cada um de nós, em cada palavra dessa, nos examinarmos a nós mesmos. Como é que eu estou alimentando a minha fé? Eu estou realmente me alimentando da palavra ou eu estou me alimentando de outras fontes, de filosofias, de preceitos humanos? Eu estou bebendo da fonte verdadeira que é Cristo, da água da vida, ou eu estou cada vez mais distante do alimento espiritual? A Bíblia diz que devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno alimento espiritual. Então, nele nós estamos radicados, estamos enraizados, firmados, plantados em Cristo. Além disso, estamos também nele edificados. Paulo agora passa para outra figura, a figura de uma construção. E ele usa muito isso nas suas cartas, mostrando que Cristo é a pedra angular da igreja. Essa igreja que está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E que Cristo é essa pedra angular. Mas diz que nós estamos edificados em Cristo, ou seja, Cristo é o alicerce da nossa fé. Cristo é a base, é o fundamento da nossa fé. E 1 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro vai explorar isso na sua carta. Capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos edificados em Cristo, e Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Cada um que se converte é como se Deus nos tornasse pedras vivas nessa construção, nesse edifício que é a sua igreja. E para que nós somos edificados em Cristo? Para edificar aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo vai falar aos irmãos lá, devemos edificar uns aos outros. Cristo é a base, é o alicerce da nossa fé. Por isso, como diz lá em Coríntios, devemos permanecer firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. A nossa fé não pode ser abalada por qualquer coisa. Quantas pessoas têm a sua fé abalada quando entram numa faculdade? Porque ouvem ensinos contrários e logo se afastam da fé. Quantos têm a sua fé abalada por causa de algum pecado que cometeram, por causa de algum desentendimento na igreja, por causa de alguma doença, alguma dificuldade, e logo se afastam da fé em Cristo? Mas Paulo vai dizer: vocês estão edificados nele, a sua fé está firmada, vocês têm um alicerce que é Cristo. Então, por que tantos crentes se desviam tão facilmente? Nós estamos firmados na rocha ou na areia? Em que está firmada a minha fé? Em que eu confio realmente? Onde está a certeza da minha fé? Deve estar no alicerce que é Cristo. Ele vai também dizer: nele confirmados. Cristo é também o penhor da nossa fé, ele é a garantia da nossa fé. Nós estamos confirmados na fé. Veja que ele vai desenvolvendo. Nós somos salvos em Cristo, somos alimentados em Cristo,
somos edificados em Cristo e com certeza seremos confirmados em Cristo. Porque Cristo, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então, Cristo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. A esperança em Cristo é a âncora da nossa vida. Cristo é quem nos confirma. Cristo é quem nos sela com o seu Espírito. Cristo é a garantia da nossa fé. Se nós cremos em Cristo, se cremos que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Devemos então nos regozijar pelo testemunho da palavra de Deus, de que nada poderá nos separar do seu amor. Nele nós somos confirmados. E ele vai dizer, tal como fostes instruídos. Em Cristo também nós somos ensinados. Cristo é o mestre da nossa fé. Cristo nos ensina a cada dia. Paulo vai citar no início da carta que aqueles irmãos foram instruídos por Epáfras. Mas quem instruiu Epáfras? Paulo. Quem instruiu Paulo? O próprio Cristo. Cristo instruiu seus apóstolos. Seus apóstolos deixaram as Escrituras e através delas nós somos ensinados. A nossa fé é ensinada a cada dia por Cristo. Somente quando e ele fala que aqueles irmãos ouviram e entenderam a graça de Deus. Quando eles então ouviram o Evangelho, entenderam a graça de Deus, então eles puderam ser ensinados realmente por Cristo. Nós só conhecemos a Deus através da revelação escrita dele, através da sua palavra. É através da sua palavra que nós somos ensinados. E aí nós podemos examinar como estamos, como está a nossa fé. Quanto tempo do meu dia eu gasto aprendendo da palavra de Deus? Quanto tempo eu gasto aprendendo sobre a fé em Cristo, me fortalecendo na fé? Será que eu estou aprendendo de Cristo e da sua palavra, aprendendo na comunhão com os irmãos, aprendendo nos momentos de oração, ou a cada dia estou me afastando desse ensino, estou me afastando da palavra, estou me afastando da fé em Cristo? E ele vai concluir dizendo, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Ah, como isso é perfeito! O versículo 7 nos mostra o que todos esses benefícios, tudo que Cristo fez, continua fazendo por nós, o que isso deve gerar no nosso coração. Crescendo em ações de graça. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós somos transformados, somos alimentados, edificados, confirmados, somos ensinados. Quando nós compreendemos tudo isso, isso tem que produzir em nós ações de graça, um coração grato. Todo o amor que Cristo nos dá, isso nos constrange a viver eternamente rendendo graças a Ele. Aí nós podemos entender por que Paulo diz, em tudo dai graças. Nós não temos motivo nenhum para viver murmurando. Muitas vezes nós reclamamos, mas quando nós nos lembramos quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, tudo o que Ele fez, isso deve encher o nosso coração de ações de graça, de gratidão por tudo que Ele fez.
Quanto mais convictos nós que estamos firmes na fé em Cristo, mais vamos crescer em ações de graça. Quanto mais convicção nós temos da nossa fé em Cristo, mais vamos agradecer. Mas o oposto também é verdade. Quanto menos convictos da fé, menos nós vamos agradecer, mais nós vamos murmurar, mais nós vamos reclamar. Eu gostaria de concluir com o capítulo 3, como Paulo vai enfatizar essa questão de agradecer, de ter gratidão, de dar graças ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sejam agradecidos, vocês foram chamados a participar de um só corpo, da Igreja Santa de Cristo, sejam agradecidos. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Façam tudo isso com um coração grato. Versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Com gratidão, sejam agradecidos, deem graças a Deus por meio de Cristo. Até que ponto a nossa fé está firmada em Cristo? Até que ponto nós podemos dizer que estamos firmes na fé em Cristo? Quanto mais firmes na fé, mais temos alegria, mais podemos agradecer por tudo que o Senhor nos fez. Que Deus nos faça refletir e examinar nossa própria fé. Que eu, que você, meu irmão, possamos examinar como nós estamos vivendo. Como é que está a minha fé em Cristo? Eu estou firme na fé ou estou vacilando na minha fé? Eu estou cada vez mais próximo de Cristo ou estou cada vez mais longe dele e da sua palavra? Que Deus nos faça refletir e examinar nossa fé em Cristo hoje, trazendo à memória tudo o que Cristo fez por nós, tudo o que Ele está fazendo a cada dia e tudo o que Ele ainda fará por cada um de nós. Que o nosso coração seja constrangido a se quebrantar, a se humilhar diante do Senhor, para reconhecer que sem Ele nós não somos nada, porque Cristo é tudo em todos. Sem Cristo não somos absolutamente nada, não somos capazes de nada. Cristo é tudo e em todos. Que possamos render graças, que possamos louvar a Deus todos os dias, pelo seu único, eterno e perfeito amor, que foi provado na cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa breve meditação, por lembrarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, lembrarmos de que em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos transformados, em Cristo nós somos alimentados, somos edificados, somos confirmados e também somos ensinados. Cristo é tudo. Cristo é o alicerce da nossa fé. Cristo é tudo para nós. Como está a nossa fé em Cristo? Como nós estamos andando? Será que estamos andando nele?
Será que estamos seguindo o exemplo dele? Que possamos examinar a nós mesmos, Senhor. Que possamos nos examinar cada dia, para que possamos nos fortalecer em Ti, Senhor. Para que não venhamos a vacilar, não venhamos a fraquejar na fé. A Bíblia diz que nós devemos estar firmes na fé em Cristo, sempre firmes e inabaláveis, porque Cristo é a garantia da nossa fé. Nele nós estamos confirmados. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Não há motivo nenhum para duvidar. Não há motivo nenhum para querer pôr em dúvida a nossa fé em Cristo. Mas muitas vezes, Senhor, nós falhamos. Muitas vezes nós olhamos para os problemas, nós olhamos para esse mundo que quer nos afastar de Ti. E muitas vezes nós acabamos andando por caminhos errados. Mas sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida, como cuida de toda a Tua igreja. Sabemos quanto o Senhor quer nos firmar, quer nos fortificar a cada dia, quer nos fazer verdadeiros seguidores do Senhor, verdadeiros imitadores do Senhor. Esse deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo, viver para o Teu inteiro agrado, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a ter um coração grato, como diz a Tua palavra, crescer em ações de graça. Quanto mais nós aprendemos tudo que Cristo fez por nós, mais devemos crescer em ações de graça, agradecendo por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, pela grande obra que o Senhor fez por cada um de nós. Nós somos míseros pecadores, mas em Cristo podemos dizer que somos salvos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece, Senhor, a cada um dos irmãos, cada um daqueles que estão desanimados, que não têm, Senhor, tido vontade de orar, de buscar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a ficar firmes na fé. Nos ajuda a ter plena certeza de fé no nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos, que nós agradecemos. Amém. O infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Vimos o Teu nome engrandecer e agradecer-te em Tua obra em nossas vidas. Em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E